Então tá, né, pessoal? Então, vamos a mais um capítulo, então, das máquinas e motores de fluxo, tá? Vamos falar hoje um pouco da parte de compressores, principalmente compressores de ar comprimido, tá? Porque depois a gente ainda teria os compressores termodinâmicos, né? A gente só vai dar uma passadinha rápida com eles hoje aqui, porque os compressores termodinâmicos depois eles vão entrar na parte de refrigeração, tá? Então hoje que a gente vai basicamente falar mais dos tipos de compressores e de instalações de ar comprimido, tá? Então, um breve histórico sobre os compressores de ar, né? Então, as primeiras notícias, as primeiras ideias de compressão de ar, né, para ar comprimido, né? A gente tem ali o Foley manual, né? Que aí tem pesquisas datando aí para mais de 4.500 anos antes de Cristo, tá? Depois, lá por torno de 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, uns 3.500 anos atrás, aí a gente já tem o registro de Foley por pedais, mas e até mais ou menos a metade do século XVIII não mudou muito, era isso aí, não tinha nenhum outro tipo de utilização com ar comprimido. E então, com o desenvolvimento da máquina a vapor, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, ali na metade do século XVIII, já na segunda metade do século XVIII, de 1776, aí que a gente começa com a história do compressor a pistão, tá? Principalmente o alternativo. Em 1850, eles foram muito utilizados na construção de túneis. Em 1878 já vem a patente do compressor a parafuso, tá? Em 1888 a gente tem distribuição de gás centralizado em Paris, né? Gás comprimido. Em 1900, aumento da capacidade dos compressores. Em 1950, os primeiros compressores a parafuso da era moderna, né? Como a gente tem hoje em dia. Então, o que a gente vai precisar, o que a gente vai ver, né? Quando se tratar de compressores. Primeiro, quais são as propriedades físicas do ar, né? Porque ontem a gente falou de ventiladores e a gente falava que ia tratar o ar como se fosse um fluido incompressível, né? Hoje, para nós, já o ar, né, já vai ser um fluido, né, que está submetido à compressão, e a gente então tem que saber quais são as suas características, quais são as suas propriedades do ar, para que seja submetido a uma pressão, tá? A Lei Geral dos Gases, então, que é a que rege a, as leis para compressão, os tipos e fundamentos de compressores, tá? Depois a gente vai ter os compressores de parafuso e de pistão, né? Rapidamente a gente vai dar uma olhadinha como é que a gente pode selecionar compressores, como é que são as instalações de geração de ar comprimido, né? E depois o que é um aftercooler, o que é um intercooler, né? O reservatório de ar comprimido, como se caracteriza uma distribuição de ar comprimido, quais são os cuidados que se deve ter, tipos de secadores de ar comprimido, né? Drenagem de condensados, tomadas de ar, tá? E então vamos adiante. Então, quais seriam as propriedades do ar comprimido, né? Quais são as propriedades desse ar que a gente vai colocar ele sob compressão? Está claro que tem que ser a compressibilidade, né? Então, o ar que a gente vai trabalhar, ele tem que aceitar ser comprimido, ou seja, ele aceita, né, que seja diminuído o seu volume, tá? Então,
vai submetido a um volume inicial e depois ele é submetido a um outro volume final, tá? Então, que é sempre menor do que o inicial. Elasticidade do ar, bom, uma vez comprimido, se eu tirar esse esforço que estou comprimindo o ar, né, ele tende a se expandir, ou seja, ele tem essa elasticidade. O que seria a questão da elasticidade? É voltar a sua situação de equilíbrio, né? Então, antes de se exercer uma força de compressão, ele tinha uma característica. Então, exercer uma força de compressão. Se eu retirar esse esforço de compressão, né, esse ar vai tender a se expandir, ele tende a voltar à sua situação anterior à compressão. A difusibilidade do ar. Né? O que é a difusibilidade do ar? Então, imagina assim, a gente tem dois reservatórios, né? Um que está cheio de ar e o outro está vazio e tem uma válvula entre eles. Tá? Se eu abrir essa válvula, o que vai acontecer é que esse ar tende a ocupar todo o volume, né? Aquele que está vazio. Então, ele vai ter uma parte de ar, né? Vai dispensar uma parte daquele ar que estava todo dentro do reservatório para dentro do outro reservatório e tomar conta de todos. Se eu tiver, né, reservatório com um ar, né, num lado e gás no outro, também o que vai acontecer? Se eu abrir a válvula, esse ar tende a se difundir com outro gás que está ali dentro dos dois reservatórios, que vai ficar nos dois reservatórios. Então, vai haver uma mistura, até que ele vai ficar homogêneo. Essa mistura tende a se tornar homogêneo. Tá? Ou seja, o ar e o gás presente tendem a ocupar todo o espaço, tá? Em proporções iguais. E a expansibilidade do ar. Tá? Então, mesma coisa que eu falei, tem um reservatório de ar e né, depois tem vários reservatórios que estão ali vazios. Se eu abrir a válvula, o que acontece? Esse ar vai fluir pela válvula e tende a se expandir, tende a ocupar todo o espaço vazio que estiver do outro lado. Tá? Então, ele tende a se expandir, ele se expande. Claro que com isso vai haver diferença na pressão, né, do sistema. Bom, e qual é a tal da Lei Geral dos Gases? Né? Ela vai de encontro ao princípio de Pascal, tá? Em que a pressão ela tende a se equiparar. Né? Se eu tiver dois vasos comunicantes ali, né? E se eu fizer um esforço no êmbolo de um lado, tá? No outro lado do êmbolo, ele tende a ficar equiparado essa pressão. Tá? Então, se uma força externa for aplicada em uma parcela da área de um fluido confinado, a pressão decorrente será transmitida integralmente a todo o fluido e a área do recipiente, na área que contém esse recipiente. Tá? Então, se eu exerço uma força no êmbolo do lado, por exemplo, se eu pegasse e exercesse a força sobre o êmbolo maior aqui, tá? Então, se eu vou fazer uma força F2 sobre essa área 2, vai resultar numa pressão. Pressão é força sobre a área, a relação da força sobre a área. Tá? Então, se eu estou exercendo uma pressão aqui, essa pressão que eu exercer desse lado de cá, ela vai ser transmitida e vai ser a mesma pressão no êmbolo lá do outro lado. Então, aqui vai ser exercida uma força sobre essa área, né, que é proporcional à força com a área que foi exercida do outro lado. Oi, fala. Professor, Sim. tem alguém pedindo para aceitar isso, se eu puder aceitar aí, né? Ah, Aula. tô vendo aqui. Pedro Tião. O pessoal Tião estava aí, mas já tinha saído. Bom. Bom. Vou anotar aqui então. Buenas.
Então, vamos continuar. Então, seria essa a lei de Pascal, né? O princípio de Pascal. Bom, e os tipos quais são os tipos de compressores, né? A gente pode ter compressores do tipo alternativo, tá? Que é aquele de pistão, pode ser compressor Iambo ou compressor diafragma, tá? Vai depender um pouquinho do tipo de fluido que eu estou comprimindo, tá? Depois a gente tem o rotativo, tá? Que pode ser de palhetas, parafuso helicoidal ou do tipo Roots, que é tipo engrenagem, tá? E o turbocompressor, que pode ser radial ou axial. Tá? Então, a gente tem ali compressor de fluxo axial, né, e compressor de fluxo centrífugo. Tá? Então, fluxo axial, mas que nem o princípio continua sendo o mesmo das bombas, o princípio continua sendo o mesmo dos ventiladores. Tá? Então, o fluxo axial, ele vai passar pelo rotor e continua, né, paralelo, o fluxo continua paralelo ao eixo do compressor. Tá? E o compressor, né, de fluxo centrífugo, que nem na bomba, né? Ele entra axialmente, mas ele é descarregado radialmente, tá? Em relação ao eixo. Então, os compressores de fluxo axial são aqueles em que o escoamento acontece na direção do eixo do rotor, né? Então, o ar vem, né, de encontro ao eixo do rotor, e ele vai passar pelas paletas, pelo rotor, né, e vai seguir continuando paralelo ao eixo do rotor. Eles são majoritariamente utilizados em turbinas a gás. Tá? Lembra que quando a gente falou de turbinas a gás, a turbina a gás necessitava do auxílio de um compressor, né? Tá? Então, ela funcionava, né, sempre em série com um compressor. Tá? Tanto é que o compressor era acionado pelo próprio eixo da turbina. Particularmente as de maior tamanho. Esse tipo de compressores são construídos normalmente com múltiplos estágios. Assim, no caso de turbinas a gás, eles têm entre 8 e 16 estágios. Os compressores de fluxo centrífugo se caracterizam porque o escoamento entra no rotor paralelo ao eixo, tá? Que nem a bomba, que nem o ventilador, o ar vai entrar, né, o fluido entra, né, paralelo ao eixo, mas sai em função radial, ou seja, sai perpendicular ao eixo. Tá? Eles são utilizados no sistema de turbocompressão em motores alternativos, de combustão interna a pistão, embora também sejam utilizados, né, em alguns tipos de turbinas a gás, particularmente aquelas de menor potência. Bem, professor, Oi, fala. Mais gente que só não... uma dúvida. Fala. Não, aquele sistema diabático que fica ali na captação de ar do compressor, ele é para que é para aumentar o volume? Sistema adiabático? Não, isso aí seria... Na turbina é para haver troca de calor. É na captação de ar ali, bem na boca do compressor ali, onde ele, na captação de ar dele. Que lá na firma tem um lá. É para não haver influência de temperatura no ar. Porque se é o sistema adiabático, tu não pode haver troca de calor. Tá, se aumentar o calor, no caso, aumenta a pressão, menos o volume? Não, vai dar problema de densidade do ar, né? E aí vai dar problema de pressão depois. Tá, ok. Se tu modificar a densidade do ar, tu vai ter diferença depois na pressão. Tá? Tá, ok. Os compressores centrífugos são mais adequados quando se precisa trabalhar numa faixa mais ampla de fluxo máximo. Tá? Ou seja, se o teu fluxo de fluido for variável, tá? Sem mudar a rotação. Esse compressor é mais adequado para as baixas pressões, tá? Numa razão de 4:1, que são mais comuns. Novos desenvolvimentos de formas de paz, utilização de ligas de titânio permite chegar a razões de 8:1 em compressores centrífugos de um único estágio. Tá? Nos centrífugos, que nem nos ventiladores, o formato da pá vai influenciar muito. Tá?
Ontem, quando eu falei para vocês que eu até mostrei que tinha aqueles ventiladores com rotor bem fininho, né? Aqueles rotores bem fininhos ali, ele tá assim, aquele ventilador, ele ainda não é um compressor, mas ele já te dá uma boa relação de pressão no ar, tá? Já te dá um ar com bastante pressão. Não chega a ser ainda um ar comprimido, mas é um ar com bastante pressão, tá? Mas em tudo em função da largura do rotor e do formato da pá, né? Que geralmente aqueles ali têm um formato de pá aerofoil, né? Para poder te dar essa razão. Quando se deseja obter maiores razões de pressão, é necessário combinar esse tipo de compressor com um de fluxo axial ou utilizar diretamente o compressor de fluxo axial. Tá? Então, os axiais vão te dar mais pressão, tá? E menos vazão. O compressor centrífugo consta de 4 partes: da entrada, o rotor, o estator e o difusor, tá? E o coletor. Sendo que o coletor não é regra geral. Tá? Pode não ter o coletor, o coletor. Na entrada, pode ou não possuir paletas fixas, ou seja, as paletas que vão te direcionar o ar na entrada, tá? O rotor possui paletas de formato característico, tá? Que seria aqueles formatos que nem do perfil aerofoil, tá? As paletas, então, têm esse formato característico. O estator tem a missão de frear o escoamento, transformando a energia cinética em energia de estagnação, ou seja, ele vai reservar uma parte da energia como se fosse uma energia potencial. Aí o coletor atua como um acumulador de ar pressurizado. Ah, então aqui tem a tal das paletas que eu disse que vai ver no slide seguinte. Ó, tá? E elas todas, é que não dá para ver que elas têm o formato aerofoil, tá? Mas deveria ser com todas elas com esse formato aerofoil. As paletas do rotor podem ser diferentes desenhos, e sua missão é dar uma energia cinética ao fluido e também mudar a direção do escoamento em direção perpendicular ao eixo. Tá? Então, para cada tipo de escoamento que tu queres, né, tu vai ter uma escolha de perfil para pá. Tá? É claro que essa parte aí de escolha de perfil para pá, isso aí é parte do projetista do compressor ou do ventilador, ou da bomba. Né? Tá? Basta para nós sabermos aqui identificar esse tipo de pá, tá? No caso de se ter que fazer alguma manutenção, trocar, né, algum desses elementos. Dentro dos compressores, a gente tem os compressores de deslocamento positivo, tá? Que ele faz deslocamento de volumes sucessivos de gás, então, compressor de íon, pode ser, né? Que é o mais usado. Né? O campo de pressão varia de 100 kPa até milhares de kPa. Então, a gente tem o compressor de âmbito, né? Alternativo, né? Talvez o mais conhecido de todos. Tá? Então, tem uma válvula de emissão, tem uma válvula de descarga, né? E tem pistão. Né? E esse pistão pode ser movido a um motor elétrico, pode ser um motor de combustível, né? Então, a gente pode ter ali uma série de tipos de motores para fazer a compressão do ar. Tá? Então, ele vai ter que funcionar em 4 tempos, né? Admissão, escape, todo que nem um motor de combustão, tá? Só que ele só está comprimindo o ar. Em alguns casos, pode ser também para gás, né? Alguns tipos de compressores para alguns gases, tipo amônia, para gases de refrigeração, alguns tipos também a gente utiliza esses compressores de âmbito, tá? Então, tem ali o estágio, né? Compressão, descarga, admissão, tá? Tem ali a forma construtiva dele, ali, para a gente ter uma ideia. Esse aqui seria um corte, né, do motor. Então, tem
a admissão e a descarga do ar. Oi. Fala. Alguém fez uma pergunta? Professor, o Felipe está pedindo para adicionar ele na aula aí. Aceitar ele aí. Só um pouquinho. Por favor. Obrigado. Foi, feito. Deixa eu anotar aqui, Felipe. Falta só o Luciano, na verdade, o David. Falta o David e o Luciano. Buenas. Tá? Então, a gente pode ter um compressor de um só estágio, ou posso ter um compressor de 2 estágios. O compressor de 2 estágios, eu vou conseguir pressões mais elevadas. Tá? Então, de um estágio, eu vou estar ali em torno de até 400 kPa, ou 4 bar. 2 estágios, eu vou estar ali na faixa dos 1.500 kPa. Para 3 estágios, acima de 1.500 kPa. Tá? Então, esse de êmbolo, a gente tem, eles são divididos em 2 tipos, né? O compressor alternativo comum, tá? Que é o mais utilizado, né? Ele suporta elevadas pressões. O de duplo pistão, que é mais utilizado atualmente, suporta pressões acima de 10 bar, né? Mas contamina o ar com óleo. Tá? Ele possui compressão pulsante, ou seja, existe a transmissão de golpes de ar, né? E ele é de baixo custo. Dentro dos compressores, tá? Alternativos, a gente tem o de diafragma, tá? Que pertence ao grupo dos compressores de êmbolo. Ele possui uma membrana que separa o êmbolo da câmara de trabalho, tá? E aí, nesse caso, o ar não entra em contato com as peças móveis do compressor. Então, nesse caso, o nosso ar vai estar isento de resíduo de óleo, tá? Ao contrário do outro, que a gente, né, tem um ar contaminado por óleo. Nesse aqui, a gente não vai ter esse problema de contaminação por resíduo. Tá? Então, são utilizados na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, tá? E na indústria química, onde não se pode trabalhar com contaminantes. Então, ele possui essa membrana, né? Ele não atinge alta pressão, tá? Ele é de baixa vazão, né? E ele tem pequenas aplicações, como a gente já falou, na indústria alimentícia, farmacêutica e química. O outro tipo de compressor rotativo, a gente tem o de palhetas axiais, né? Então, nesse de palhetas, essas palhetas axiais deslizam um rotor excêntrico, tá? Montado numa carcaça cilíndrica. Então, o que vai proporcionar a compressão do ar é essa redução, né, de volume, né, em cada seção que vai sendo percorrido pelo ar dentro da carcaça do compressor. E essas paletas elas vão se movimentando, né, conforme elas vão ocupando espaço, né? Então, na realidade, aqui embaixo elas têm umas molas aqui, né, que vão empurrando sempre elas contra a carcaça. Então, elas estão sempre fazendo um isolamento, né, de uma massa de ar que fica encarcerada aqui dentro, né? Essa variação de volume formada pelas paletas no trajeto entre a sucção e a descarga é que vai comprimir o gás. Então, a compressão é dada por essa variação de volume, né, que é proporcionada entre uma paleta e outra, né, entre o rotor e a carcaça do compressor. Não atinge alta pressão, é uma pressão contínua, tá? Pode ser utilizado também como bomba de vácuo.
Então, às vezes o pessoal fala de tal de bomba de vácuo, na verdade é um compressor. Mas o que a bomba de vácuo faz? Né? Em vez de tu estar injetando ar no sistema, tu vai retirar ar daquele sistema, né? Até que ele fique sem ar nenhum, né? Proporcionando então o vácuo. Dentro dos compressores rotativos, a gente vai ter então um compressor rotativo de parafuso, né? Que é o tipo de compressor que está sendo largamente utilizado na indústria, né? Pode ser tanto na indústria metal-mecânica, na indústria do adubo, na indústria, né, de petroquímica, na indústria de transformações químicas, tá? Onde a gente vê um processo que necessite de ar comprimido, tá? Então, o compressor de parafuso é uma boa opção, tá? São adequados para, então, por que eles são bons? Porque ele é adequado para um grande volume de ar, né? A gente fornece um grande volume de ar na baixa pressão. A faixa normal de trabalho é de 0 a 4 bares de pressão manométrica. Ele pode ser de simples estágio ou de duplo estágio. Então, a desvantagem dele é o nível sonoro dele, que é muito alto. Então, como é que funciona? Na verdade, são 2 eixos, né, que a gente vai ter ali, com um perfil de helicoides, aqui, como se fosse parafusos helicoidais, né? E esses parafusos helicoidais podem ter vários formatos. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos do formato, né, em corte dos helicoides do parafuso. O ar, ao percorrer, ele entra, ao entrar na câmara aqui, né, o que acontece é que o ar vai sendo percorrido nesses espaços entre os helicoides, que vão diminuindo entre eles. Então, existe um espaço, né, entre um helicoide e o outro, mas entre a entrada e a saída, né, esse volume vai sendo diminuído, né, e o ar vai sendo forçado para frente, né, em função do helicoide, e vai cada vez passando por uma câmara menor. Então, a gente tem ali quais são os regimes de trabalho, a gente tem a admissão, né? Então, comparando ele ali com um compressor alternativo, né? É como se a gente tivesse uma série de compressores alternativos a cada passo do helicoide. Tá? Então, a gente tem ali, né, a admissão, o fim da descarga, passa para o próximo passo do parafuso, assim vai. Tá? Então, a gente tem como se fosse os 4 tempos, né, de compressão do compressor alternativo. Tá? Nesse tipo de compressores a parafuso, a gente pode trabalhar com injeção ou não de óleo. Tá? Essa função da injeção do óleo é devido que a gente precisa lubrificar esses rotores, né, para eliminar a necessidade, né, de sincronismo entre os mesmos, né, então vai permitir o contato direto entre as partes dos filetes. Então, se a gente injetar óleo no compressor, ou seja, o compressor passivo de injeção de óleo, um óleo lubrificante, né, os helicoides do parafuso eles se encostam um no outro. A vedação entre os rotores reduz o fluxo de ar comprimido, por consequência, o consumo de energia. A injeção de óleo também vai proporcionar resfriamento da câmara de compressão, permitindo descarga de ar comprimido com pressões elevadas e com temperaturas por volta de 100 graus Celsius. A taxa de compressão por estágio pode chegar até 1:15 nos compressores com injeção de óleo. Então, pode uma taxa de compressão bem alta, tá? Quando a gente trabalha com injeção de óleo. Mas a gente pode ter, então, os compressores que são isentos de óleo, né? Só que os que são isentos de óleo, a gente vai ter que ter uma sincronia, né, dos rotores, né? Então, por meio de engrenagens externas. A gente tem que ter um conjunto de engrenagens, né, para que os 2 eixos fiquem sincronizados.
tá? Para não haver nenhum tipo de interferência, intermitência no helicoide de um rotor com o outro, né? Então, a gente não pode ter essa intermitência, né? Para não vir a ter problema de quebra. Tá? Então, nesse caso, aí, essa sincronização ela é feita então, para que os filetes dos rotores não se toquem um no outro, né? Já que a gente não está utilizando nenhum tipo de lubrificante. Só que aí já me dá uma taxa de compressão bem menor, enquanto que no outro que aceitava, olha, eu consigo 1 para 15, que eu consigo 1 para 3. Tá? E caso a gente tenha que fazer um de múltiplos estágios, né? Aí a gente vai ter que dispor esses estágios em série. Tá? Então, as características do compressor de parafuso é que ele trabalha então, com alta vazão, baixa manutenção. Ele tem um custo bem elevado, tá? Mas ele tem uma grande aplicação, uma larga aplicação na indústria, né? Ele não foi colocado aqui, mas um dos problemas é o nível sonoro. Muitas das vezes é necessário ter que se fazer um isolamento acústico, né, na instalação, aonde fica instalado o compressor de parafuso, né, e aí tendo que fazer uma tomada de ar, né, fora do ambiente onde se encontra o compressor de parafuso. Tá? Então, só para ter mais uma visão sobre os eixos e os helicoides. Opa, só um minutinho. Não esqueci do carregador. Tá, então aqui só para ilustrar, tem o ciclo de trabalho, né? Como é que ocorre a compressão dentro do parafuso, né? Que o ar entra pela abertura de admissão, preenchendo o espaço entre os parafusos. Tá? À medida que o rotor gira, né, o ar é isolado, dando início à compressão. Então, pelo movimento do parafuso, esse ar vai sendo comprimido e ele vai sendo impelido para frente, e cada vez que ele é impelido para frente, a câmara está menor, porque cada vez o espaço entre os parafusos é menor do que o outro, né? O movimento de rotação produz uma compressão suave que continua até ser atingido o começo da abertura de descarga. O ar comprimido é suavemente descarregado do compressor, ficando a abertura de descarga selada, até a passagem do volume de comprimido do ciclo seguinte. O outro tipo de compressor, né, que a gente vai trabalhar, né, é o de lóbulos, né, ou de engrenagens. Tá? Tem mais uma pessoa querendo entrar aí, professor. Vamos continuar. Ouviu? O Thiago tinha saído. Pronto. Vamos lá, então. Então, o compressor rotativo, né, os lóbulos, né, ele é formado por duas engrenagens, ou dois lóbulos, né, simétricos, que giram em sentidos contrários. Tá? Então, eles transportam o ar da sucção para a descarga. Tá? Os lobos são sincronizados e não tem contato entre si. O ar fica em torno de 1 bar, nesse caso, né? Produz grandes volumes de ar e sua aplicação principal é como soprador.
Tá? Então, são os compressores pequenos, né? Que a gente trabalha mais como se fosse sopradores. Tá? Então, a gente tem ali dois formatos de engrenagem, né? Que vai formar, então, um engrenamento, né? Elas sem se tocar, né? Ver que depois aqui, quando eles vão sendo progredidos, conforme eles vão girando, eles vão passando por câmaras que vai comprimindo esse ar, tá? A câmara vai diminuindo, né? Conforme a câmara vai diminuindo de volume, né? Esse ar vai ganhando pressão, né? E ao ganhar pressão, depois ele sai na descarga do... Ó, ele entrou aqui, né? O que gerou, pode ver que conforme ele está girando aqui, ó, a câmara vai diminuindo de volume. Quando chegou aqui no menor estágio do volume aqui, ó, ele já ganhou a pressão necessária para ser descarregado do outro lado do compressor. Tá? Eles não atingem grandes pressões, né? Eles dão uma certa continuidade no fornecimento de ar comprimido, né? Mas te garante grandes vazões de ar. Tá? E também, assim como o parafuso, também tem um nível de ruído bastante alto. Tá? Aqui tem, então, um de vários estágios, né? Repetindo mais ou menos o mesmo esquema dos outros ali, só para a gente enxergar um pouquinho melhor. Bom, e depois a gente tem, então, a gente já falou dos alternativos, a gente já falou dos rotativos, que é o parafuso, os de lóbulos, né? Então, agora a gente tem os turbocompressor, eles podem ser os axiais e os radiais. Então, a gente tem dois tipos, né, de turbocompressor, axial e radial. O axial fornece grandes vazões de ar a altas rotações, né? Tem a desvantagem que requer maiores cuidados com a manutenção devido às grandes velocidades. Tá? Então, esse compressor axial, ele, né, tem muita semelhança com o sistema de turbina, né? Por isso que a gente vai chamar de turbocompressor. Tá? Enquanto que uma turbina tinha um gás que flui pelas paletas, né, fazendo com que elas girem e tu receba trabalho, né, desse fluxo de ar. Aqui, ao contrário, né, a gente está dando energia ao eixo e às paletas, e, né, a energia das paletas é que, então, vai impelir o ar com grande pressão. Tá? O compressor radial, esse compressor é empregado quando se requer grandes quantidades de volume de ar comprimido, tá? E esse aqui já é de baixa manutenção. Outros tipos de compressores que a gente tem já não tão comuns, né? A gente tem o compressor de dentes, tá? Que tem um funcionamento bastante semelhante com o de lobo, tá? Nesse caso, não tem lubrificação na câmara de compressão, portanto, o ar é isento de óleo. A gente tem os compressores por espiral, tá? Que é composto de uma espiral fixa montada na carcaça e uma espiral com um movimento rotativo, porém excêntrico. Tá? Por não apresentar lubrificação interna, são isentos de óleo também. Tá? Aqui a gente tem o compressor G, que é o compressor dos gases de combustão que são reinjetados no sistema de combustão dos automóveis. Tá? Tá? Então, esse aqui esse aqui está aparecendo. Não sei se aqui. Tá? Esse aqui, se eu não me engano, não é do Volkswagen. Esse aqui é acho que do Mazda. Tá? Esse aqui é do compressor G do Volkswagen, do Polo e do Golf. Tá?
Então, são os dois tipos de compressores que eles acabam fazendo, enriquecendo a mistura, né, de combustão, né, botando mais ar comprimido, né, dentro do sistema para aumentar o poder calorífico da combustão. Temos os compressores dinâmicos centrífugos, né, que é um elemento rotativo em alta velocidade, que imprime uma aceleração ao ar, convertendo velocidade em pressão. Tá? Esses motores aceleram o ar, o qual é forçado através das evolutas, como nas bombas. São rentáveis em relações elevadas e necessitam de cuidados e condições de operações especiais. Também temos os compressores dinâmicos axiais, tá? Que a compressão se dá paralela ao eixo do motor, ele é rentável por razões muito elevadas, e se consegue até 900 metros cúbicos por minuto. Tá? Então, também um funcionamento bem semelhante ao das turbinas, tá? Que a gente então vai ter as paletas axiais, que vão fornecendo pressão e vazão ao fluido. Tá? Então, a gente tem os compressores volumétricos, tá? Temos o compressor centrífugo, que é uma dos tipos de utilização do compressor centrífugo, né, que funciona em conjunto com as turbinas da Petrobras, lá de gás natural, lá em Macaé. Aqui a gente já tem um exemplo de compressor de gás centrífugo, né, que é de um único estágio. Né. Esse aqui está numa central de tratamento de águas residuais lá no Kuwait. Tá? Essa é na época que as empreiteiras brasileiras, né, conseguiam fazer obras no mundo todo. Né. Hoje, né, acabaram com as empreiteiras do Brasil que dominavam esse tipo de construção mundo afora. Né. Aqui um outro tipo de compressor também, esse aqui é um CLGT instalado numa central elétrica lá no Reino Unido, na Inglaterra. Né. Então, como é que a gente pode fazer uma seleção de compressor, né? A grosso modo, a gente tem algumas cartas de escolha, né? Em função da pressão e da vazão. Tá? A gente entra aqui com a vazão de ar que eu preciso, com a pressão do ar que eu preciso, e ele vai me dar mais ou menos qual o tipo de compressor que eu posso usar. Tá? Então, eu escolho aqui, por exemplo, se eu quero 1000 metros cúbicos por hora. Então, está aqui 1000 metros cúbicos por hora, e quero uma pressão de 7 bar. Né? Então, eu vou aqui 5, 6, 7 bar, está aqui 7 bar, a 1000. Então, eu vou ter um compressor de parafuso. Vou cair aqui, ó, nesse rosa, mas também poderia usar esse rotativo aqui. Ó. Então, eu poderia usar, mas também posso usar o diâmbolo, porque também estou dentro do campo do diâmbolo. Então, você pegar aqui, ó, o 1000, né, com uma pressão de 7 bar. Então, aqui eu tenho, nesse campo aqui, eu caí nesse quadro verde, no quadro tá dentro do campo do quadro verde, dentro do campo do quadro rosa, né, e dentro desse campo do quadro cinza ali. Então, eu poderia escolher desses 3 tipos. Aí depois, então, escolher qual dos 3 tipos a parte de custo-benefício, né? Qual deles vai ser melhor para mim, né? Aí eu passo, então, depois para a seleção específica do compressor, em função de pressão, né? da pressão de trabalho, né? Todas as outras qualidades do ar que eu preciso. Bom, já falando agora um pouco da instalação, né, do ar comprimido, então o que a gente vai precisar nessa parte aqui? Então a gente tem ali o filtro de admissão, tá?
Aí, nesse filtro, então, tem aquilo que foi feita a pergunta, né? Poderia ser, né, a questão de ser adiabático, né? Se for adiabático, tu não quer que ele faça troca de calor nenhuma, né? Tu quer que ele, né, entre com a mesma densidade na admissão. Tá? Então, depois aqui a gente tem o compressor propriamente dito, né? Então, a gente ali tem o motor, que é o que vai fornecer a potência necessária para o compressor trabalhar. A gente tem o compressor propriamente dito, tá? Ali no 4, número 4, a gente tem o compressor propriamente dito. Depois, no 3, a gente tem o separador de condensado, tá? Porque o que acontece, né? Se a gente não, se nesse meu filtro aqui eu não tiver já como fazer uma secagem do ar, ou seja, entrar com ar seco aqui, tá? A gente provavelmente vai pegar bastante umidade, né? Esse ar vai entrar com bastante umidade, né? E assim que a gente desliga o equipamento, né, sempre tende a aparecer condensado, né? Mesmo quando a gente está comprimindo o ar, mesmo quando a gente está fazendo a transmissão do ar, né, essas linhas de condensado elas vão aparecendo na linha, nos filtros, nos balões, né, nos reservatórios de ar. Então, vai sempre aparecendo então, essa umidade que vai condensando, né, e vai aparecendo ao longo da linha. Tá? Então, depois a gente tem aqui o 5, né, o reservatório de ar, tá? Que serve como, a gente diz que ele forma ali como se fosse um pulmão para dar continuidade, tá, no fornecimento do ar, né, do ar comprimido. Tá? Então, ele está aqui esse ar está aqui sob pressão, nesse vaso de pressão, tá? Nesse reservatório. E a gente, então, porque se aqui fosse um compressor alternativo, né? O compressor alternativo está me fornecendo o ar não continuamente, está me fornecendo aos golpes, né? Então, a gente sempre tem uma sequência de golpes. Por isso que a gente às vezes trabalha com mais de um cabeçote, né? Para tentar ter uma continuidade no fornecimento do ar, tá? Mas se eu trabalhar com pulmão aqui, ele vai me garantir, então, esse fornecimento contínuo na linha de uso. Tá? Depois aqui a gente tem, no 6, o resfriador. Tá? Se encontra aqui. No 7, a gente tem o secador. Tá? Então, aqui, na verdade, dependendo de onde eu estou trabalhando, né, se faz necessário trabalhar com secador, né? Nada mais é do que um trocador de calor, que a gente vai ver depois mais adiante, né? Para que a partir do secador, né, a gente tenha o mínimo possível de umidade na linha. Não me vinha a palavra umidade, desculpa. Tá? E depois a gente ainda tem o resfriador posterior. Tá? Aqui no 8, aqui, ó, o resfriador posterior, que ele fica entre a saída, entre a descarga, né, e o separador de condensado. Tá? Esse resfriador posterior, tá, é o tal do aftercooler. Tá? Então, muitas vezes o pessoal chama de, então, né, a gente como bom colonizado, a gente dá os nomes à moda inglesa. Tá? Em vez de falar de resfriador posterior, muitos vão se referir ele a aftercooler. Tá? Então, na rede, então como é que a gente vai compor uma rede de ar comprimido, né? Então a gente tem lá na rede, a gente vai ter então toda aquela parte de geração de novo ali, a gente tem ali o compressor, o resfriador posterior, né? O separador de condensado, o reservatório, né? Bom, depois a gente tem ali o nomezinho novo que apareceu ali, que é o purgador automático, né? O purgador automático ele vai fazer
a saída automática de condensado, né? Tá? Então, ele pode ser um purgador termodinâmico, né? Ele funciona, né, analisando as características termodinâmicas do ar, né? Regula em termos de pressão e de temperatura, e ele, né, pode fazer essa eliminação do condensado. Tá? Depois a gente tem o pré-filtro, secador, purgador automático eletrônico. Tá? Então, a gente vai tendo ali até chegar à rede de distribuição. Né? Então, toda a parte de secador, né, purgadores e filtros, né, para que a gente tenha, basicamente, um ar mais seco, né, com menos particulados nesse meu ar comprimido. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver, né, as tomadas de ar, vocês estão vendo que quase todas são na parte superior, né, para fazer as tomadas de ar, mas nunca se faz a tomada de ar pela parte de baixo, sim pela parte de cima, tá? Tá? Sempre tendendo a não... a tomada de ar a gente vai tentar fazer por cima, tá? Para evitar de coletar condensado na hora que a gente faz a tomada do ar, para a máquina que a gente está usando, sei lá, uma furadeira, uma esmerilhadeira que a gente estiver usando, que seja movida a ar comprimido. Aqui uma visão dos tipos de aftercooler, né, que pode ser em colmeia, pode ser um casulo como esse aqui de tubulação. Tá? Como a gente vai fazer como se pode fazer, né, a escolha de um reservatório do ar comprimido. Tá? Então, a gente vai tem algumas tabelas, né, dependendo do fabricante, né, que a gente vai fornecer a diferença de pressão, tá? A velocidade de fornecimento, ou seja, a vazão de ar necessária dentro da vazão. Tá? Vou até uma curva de variação de pressão. Ao encontrar a vazão com a curva de variação de pressão, a gente faz a subida até a curva de ciclo de comutação, ou seja, quantas interrupções, tá, por hora vai ter esse meu regime de trabalho, né? Porque o que acontece? O compressor não fica trabalhando no contínuo, ele trabalha, enche o pulmão, né? Quando pressuriza o pulmão está pressurizado, né? Ele desliga o compressor e vai se usando o ar comprimido que estava no reservatório, né? Até que vai chegar num ponto que, né, o reservatório vai baixar a pressão e aí entra em funcionamento novamente o compressor, né, até equalizar de novo a pressão, né? Então, ele fica nesse regime. Então, várias vezes por dia, né, ele vai começar a entrar em trabalho, desliga, entra em trabalho, desliga. Então, a gente chama esse ciclo, né, de ciclo de comutação, né? Então, quantas vezes vai acontecer isso por dia? Então, aí a gente, então, tendo a variação de pressão, quantas vezes por dia vai acontecer essa comutação, tá? Então, a gente vai ver que vai ter qual o tamanho do reservatório indicado, tá? De quantos metros cúbicos vai ser esse reservatório, tá? Então, a distribuição do sistema, né? Um bom sistema de distribuição de ar-condicionado tem que ter ou não ter, né, no sistema de distribuição. Primeira coisa, é claro que não se deve ter vazamento, né? Porque qualquer tipo de vazamento vai proporcionar um sistema ineficiente, né? Porque a gente vai começar a perder pressão, perde vazão, perde pressão, né? Faz com que o meu compressor trabalhe mais, né? Vai ter maior número de computação
do que estava previsto, ou ter um gasto maior na produção de ar comprimido. Tá? Então, é importante que toda a tubulação seja revisada. Tá? É importante que todos os purgadores estejam sempre limpos, né? E funcionando. Se eu tenho como compressor alternativo que tem já o seu próprio reservatório de ar, né? A gente tem que, mesmo que tenha purgador automático, né? De vez em quando a gente tem que usar o purgador manual para fazer, né, a retirada de qualquer tipo de umidade, né? Para não ficar nenhum resquício de umidade. Porque o que acontece, né? Ficando umidade dentro do reservatório, ele começa essa umidade, dependendo do tipo de ar que a gente tem ali, qual é o contaminante do ar, né? Vai haver uma oxidação mais severa ou não do meu reservatório. Tá? Isso é deixar por muito tempo essa umidade, esse líquido, né? Um contaminante dentro do reservatório, né? Ele vai atacando as paredes, né? Vai diminuindo a espessura de parede, né? E isso aí pode condenar o nosso vaso de pressão. Tá? Existe uma norma até para não é bem uma norma, é uma norma regulatória, né? Existe uma norma regulatória sobre a manutenção de vaso de pressão, que é a NR13, tá? É importante todo mundo estar ciente dela, né? Principalmente quem trabalha com manutenção. Tá? Se vocês tiverem interesse, eu acho que eu tenho alguma coisa sobre a NR13, eu posso passar para vocês. Tá? O que pode ter na minha distribuição de ar comprimido? Né? Distribuir um ar seco lubrificado, sem condensado nos equipamentos, né? Isso que eu falei para vocês, né? É interessante isso. É que esse ar seja o mais seco possível, né? E sem condensado, ou seja, sem nenhum traço de umidade, né? Junto ao ar comprimido. Tá? E apresentar boa capacidade de retirada de condensado da rede, ou seja, quanto maior o número de filtros e purgadores que a gente possa colocar na rede, melhor é, porque maior é a durabilidade da rede, maior a durabilidade do equipamento, tá? E mais confiabilidade a gente vai ter no serviço de fornecimento de ar comprimido. Tá? O formato de distribuição é preferível o formato anelar, né? Ou seja, um sistema de distribuição de ar que seja circuito fechado, né? Para garantir, pegando a ideia de que o ar se difunde, né? Da difusibilidade do ar, né? Então, se a gente fechar a rede no formato de anel, a gente tem, então, uma pressurização mais eficiente do sistema. Tá? Distribuir o ar sempre o mais alto possível, né? Na parte mais aérea maior do que no piso, tá? Para não ter perda de pressão devido à altura manométrica. Então, como eu falei anteriormente para vocês, né? Por que as tomadas de ar sempre a gente vai fazer por cima, né? Para evitar a coleta de condensado. Então, as tomadas de ar devem ser feitas pela parte superior da tubulação. O diâmetro da tubulação dos anéis de distribuição do ar deve ser dimensionado de acordo com o consumo do ar. Né? E sempre a gente tem que prever que pode ser ampliado. Né? Então, se tem uma situação de oficina, se tem uma situação de fábrica, né, que utiliza bastante ar comprimido, a gente pode, né, prever que a gente vai ter uma ampliação. Então, a gente já vai contabilizando essas perdas também. Tá? Ainda na instalação de novos elementos pneumáticos, máquinas pneumáticas, cilindros, válvulas, né? Então a gente pode, né? Hoje a gente está trabalhando aqui usando só furadeiras e esmerilhadeiras pneumáticas, né? Mas de repente a gente vai ter mais, a gente pode vir a ter outros equipamentos pneumáticos, a gente pode ter
parafusadeira pneumática, a gente pode ter rebitadeira pneumática, a gente pode ter que mais martelos pneumáticos. Então a gente pode prevendo que essa nossa linha de produção, nossa linha de manutenção, ela pode utilizar mais equipamentos que utilizem ar comprimido. Tá? O diâmetro da tubulação deve ser escolhido de maneira que, mesmo que o consumo de ar crescente, a queda de pressão do reservatório até o consumidor não deve ultrapassar 1 bar, ou seja, não se deve, se possível, se começar a ver quedas de pressão, então de trabalhar com mais reservatórios, né, para evitar então esse tipo de perdas, né, pelo menos de queda de pressão. Tá? Uma queda maior de pressão prejudica a rentabilidade do sistema e diminui consideravelmente a capacidade. Tá? É necessária a colocação de dreno nos anéis principais e nos anéis secundários. Tá? Em redes muito extensas, devemos colocar drenos espaçados de 30 a 40 metros. Tá? Apesar, então, de a gente ter ali os automáticos, né, a gente tem que ter os drenos também, além dos automáticos, sempre confiável, né, de se ter os drenos manuais também para se trabalhar. As curvas devem ser feitas com o maior raio possível, a fim de minimizar a perda de carga. Né? Na prática, o raio é 3 vezes o diâmetro da tubulação. Tá? Então, se a tubulação é de 3/4, né, equivalente aí um pouco mais que 25 milímetros, né, então tu vais ter um diâmetro que é 3 vezes esse valor dos 25. Então, você vai fazer um raio da curva de 75 milímetros. Tá? A rede sempre tem que ter um inclinamento, tá? Uma inclinação, desculpa, não é inclinamento. Tá? A rede sempre se deixa entre 0,5% a 2% de inclinação em relação com o maior comprimento. Tá? Novamente, para que isso? Para que, se ela ficando inclinada, se essa rede tem um certo grau de inclinação, o que acontece é que o teu, qualquer condensado que venha aparecer na rede, né, ele vai escorregar, né, em função dessa inclinação, né, no final da inclinação tu coloca lá um dreno, né, também para aquele, né, os purgadores necessários para que ele faça a, a dispensa desse condensado. Mesmo que a gente trabalhe com toda a nossa tubulação, todo o nosso sistema em anel, né, distribuição toda em anel, em anéis, pode ser anéis série paralelo, né, cada anel desses tem uma válvula, tá, de bloqueio, para que, se tem algum problema, se tem que fazer alguma manutenção, se tem que fazer qualquer coisa, né, a gente fecha essas válvulas de bloqueio, ou se não está sendo usado, a gente também fecha, né, essas válvulas de bloqueio, para poder equalizar a pressão e utilizar o resto da rede sem. Tá? Então, se eu tiver só uma válvula de acesso, não tivesse essas válvulas de bloqueio, qualquer problema que eu tivesse de vazamento, troca de equipamento, né, eu teria que parar toda a produção de uma fábrica, de uma linha de montagem, né, por causa que eu não tenho essas válvulas de bloqueio. Então, com as válvulas de bloqueio, a gente pode trabalhar quase toda a linha, fazer as manutenções necessárias só num determinado ramo, tá? Sem ter problema nenhum. O material da tubulação indicado, né, é de aço galvanizado, né, o aço liga, alumínio, cobre ou latão. Tá? Claro que eu acho que o galvanizado é o que vai te dar um custo menor, né? mais fácil de aquisição, mais fácil de trabalhar. Né? Tá? A gente pode trabalhar, então, em rede de circuito aberto, que não é muito recomendável, mas pode ser trabalhado com sistema de rede aberta. Tá?
mas aí a gente tem problema de perda de carga, então não posso ter diferença de pressão, né? Quanto mais longe estiver do compressor ou do pulmão, né? Provavelmente eu vou ter menos pressão de ar nas tomadas. Por isso que é interessante trabalhar com a rede fechada, em anel, para que todas as tomadas de ar estejam todas equalizadas com a mesma pressão. Tá? Então, essa é a mais indicada, né? Trabalhar com ela em circuito fechado em anel. Tá? E os acessórios, então, quais são os acessórios necessários? Válvula de registro, né? Os drenos, a gente tem que ter os purgadores, a gente tem que ter os filtros, né? Então, a gente vai ter vários filtros ao longo da linha. Tá? Os secadores, como falou lá no início, né, são interessantes, dependendo da onde a gente está instalando o ar comprimido, a gente é necessário, tá, se ter um secador. Tá? Nada mais é do que vai fazer uma elevação da temperatura para que o condensado evapore, né, e seja eliminado da linha. Tá? Quais são os contaminantes, então, que a gente vai ter no ar comprimido? O óleo. O óleo é um dos contaminantes, né, visto que, em alguns casos, de acordo com o compressor, né, vai ter lubrificação direta, e aí vai entrar em contato com o ar. Tá? A água, né, que é da umidade do ar, né, porque o ar, mesmo que ele passe por um filtro, passe por um sistema de filtragem, por forma de secagem, né, sempre vai ser carregado de partículas de água, né? E sólidos, né? Porque também, como a gente está trabalhando com ar, né? Dependendo do tipo de partícula, né? Às vezes são muito fininhas, né? Né? Acabam vencendo, passando pelo sistema de filtro. O teu filtro também já não está com a capacidade de filtragem boa, então, né? Então tem que ser sempre visto essa parte da filtragem também, na época da manutenção. Tá? Então, quais são as consequências dos contaminantes? É ferrugem, né? Oxidação severa da população, deterioração das vedações, né? Imperfeições do processo, no caso, se for uma linha pintada, vai ter imperfeição do processo de pintura, tá? Posso ter erro de leitura de instrumentos, né? Manutenção frequente em equipamentos pneumáticos de baixo desempenho. Tá? Então, a solução é secagem do ar, né? E coalescer a mais baixa temperatura possível. Tá? Aqui, então, quais são os componentes de um filtro de ar comprimido, né? Que compõem aqueles filtros de ar comprimido. Então, a gente tem o defletor superior, o anteparo, o copo, o elemento filtrante, né? Geralmente esse aí sim que se faz a troca, né? O defletor inferior, o dreno manual e a manopla. Tá? O dreno automático, como eu disse para vocês, ele trabalha por variação de pressão, né? Aqui tem uma série de drenos industriais aí. A seção retangular do regulador de pressão, tá? O regulador de pressão, ele, então, se há um excesso de pressão, ele vai deixar escapar uma quantidade de ar, né? Para que não haja excesso de pressão, então ele serve ali como uma válvula de segurança, tá? Tem ali as partes que compõem essa válvula, tá? E aí o filtro regulador, que é um filtro com drenagem condensada. Aqui é só a parte de drenagem, esse aqui é só um captador, esse aqui só capta a condensado. E era isso por hoje.
Chegamos à parte final. Dúvidas, gente? Perguntas? Mas colocar esse material aí no grupo? Sim, sim. Sim, sim. Tá. Tá ok. Obrigado. Sempre. Bom, então, se não tem mais ninguém sem fazer perguntas, então amanhã a gente se vê, né? De novo, no mesmo horário, mesmo canal. Tá? Valeu, professor. Obrigado aí. Tá, Tá ok, boa noite. tem que falar um pouquinho só, faltou a cavitação, né? Que eu esqueci de falar para vocês sobre a cavitação. E aí encerrou essa parte de máquinas, né? E aí vamos para a parte de combustão. Aí sim, vamos para a combustão. Certo? Então, Tá ok, boa Até noite. amanhã. Valeu, rapaziada. boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.